ponto mais alto do Castelo de Edimburgo está situado a quase 200 metros acima do nível do mar. Não é apenas um espetáculo, as paredes do castelo resistiram a inúmeros ataques, desde investidas militares até catástrofes naturais. Cada pedra aqui guarda segredos que só podemos imaginar. Por exemplo, nas masmorras do castelo existem prisões, onde os prisioneiros aguardavam seu destino no frio e na escuridão. Alguns deles foram presos por delitos menores, outros por suas opiniões políticas. No terreno do castelo, você encontrará verdadeiros mestres da arte. As regalias reais, que um dia pertenceram aos monarcas escoceses, estão guardadas em um pavilhão especial. Você sabia que elas estiveram perdidas por séculos e foram reencontradas apenas no século XIX? Mas isso não é tudo. O castelo também serviu como local de coroação e sepultamento dos monarcas. Sabia que a coroação do rei Jaime VI ocorreu exatamente aqui e ele se tornou o primeiro rei da Escócia e da Inglaterra? A cada passo por esse lugar ancestral, você pode sentir o sopro da história. Aqui ocorreram batalhas, foram firmados acordos de paz e até dramas se desenrolaram, mudando o curso dos acontecimentos na Europa. E aqui está o mais impressionante. O Castelo de Edimburgo é considerado um dos monumentos históricos mais visitados da Escócia, atraindo mais de 1 milhão de turistas todos os anos. Castelo de Schwerin. Suas paredes guardam segredos e mistérios que podem surpreender a todos. Por exemplo, no início do século XIX, aqui viveu a princesa Charlotte, cuja vida foi repleta de intrigas e romance. Dizem que em seus aposentos frequentemente se ouviam sussurros, como se a própria princesa não tivesse deixado essas paredes nem mesmo após sua morte. Este castelo foi construído em uma ilha, cercada por lagos pitorescos, e sua arquitetura combina elementos do gótico e do renascimento. Sua altura atinge 37 metros, e as paredes são adornadas não apenas com alvenaria, mas também com requintadas frescos. Você consegue imaginar quanto tempo foi necessário para criar uma obra-prima como essa? A construção começou em 1805 e durou quase 30 anos. O castelo se tornou não apenas a residência dos governantes, mas também um centro da vida cultural da região. Aqui eram realizados bailes e apresentações teatrais, e em uma das salas, até mesmo uma coleção de instrumentos musicais raros estava guardada. Você sabia que o castelo possui uma acústica única, que permite ouvir um sussurro do outro lado da sala? Isso o torna o local ideal para concertos. Mas isso não é tudo. Nas masmorras do castelo estão escondidos passagens secretas e antigos artefatos que aguardam ser descobertos. Por exemplo, em uma das salas pode-se encontrar uma incrível coleção de livros reunidos ainda no século XVIII. E agora imagine que um desses livros contém anotações sobre antigos feitiços. No castelo de Schwerin existem inúmeras lendas sobre fantasmas, e uma das mais conhecidas é a da Dama Branca, que aparece na lua cheia. Dizem que ela procura por seu amado perdido em batalha. E sabe o que é mais interessante? É exatamente aqui no castelo que se encontra uma das maiores bibliotecas sobre a história e cultura de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.
Castelo Sforza, que se ergue em Milão, já foi uma verdadeira fortaleza, capaz de suportar o cerco de um exército inteiro. Suas paredes, com espessura de até 3 metros, poderiam contar histórias de batalhas sem fim e intrigas que ocorreram aqui. Imagine que, em suas masmorras, não se escondiam apenas tesouros, mas também passagens secretas que levavam a outras partes da cidade. Dentro do castelo, você encontrará não apenas um museu, mas um verdadeiro tesouro de arte. Aqui estão guardadas obras de mestres como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Sabia que a escultura mais valiosa é considerada a Pietà Rondanini? Esta obra foi finalizada por Michelangelo aos 80 anos e é considerada sua última criação. Mas isso não é tudo. O castelo é cercado por um parque, onde crescem árvores plantadas desde o século XVI. Ao passear pelos seus caminhos, você sentirá a história respirando ao seu redor. E agora imagine que neste parque também há fontes incríveis e até um zoológico antigo, que outrora serviu para entreter a aristocracia. Muitos turistas ficam surpresos ao descobrir que no castelo havia não apenas fortificações militares, mas também luxuosos apartamentos. Em uma das salas, preservam-se afrescos que podem impressionar até os mais exigentes apreciadores de arte. E sabe o que mais surpreende? Esses afrescos foram criados por um artista que trabalhou com o próprio Leonardo da Vinci. O Castelo Sforza não é apenas um ponto turístico histórico, é um lugar onde cada pedra guarda seus segredos. E se um dia você estiver aqui, não se esqueça de explorar seus cantos secretos, pois é lá que se podem encontrar vestígios de épocas há muito desaparecidas. Castelo de Hohenzollern ergue-se a cerca de 800 metros acima do nível do mar, como uma fortaleza que guarda seus segredos. Suas paredes, com até 3 metros de espessura, foram construídas a partir de um tipo especial de calcário que não apenas é resistente, mas também possui uma cor única, que muda conforme o passar do dia. Cada cantinho deste castelo está repleto de mistérios. Dentro dele, pode-se encontrar uma coleção de artefatos históricos, entre os quais estão armaduras que foram usadas em combate e as regalias reais que pertenciam à dinastia Hohenzollern. E você sabia o que é mais intrigante? Em uma das salas do castelo há um enorme globo, feito no século XVIII, que indica territórios que hoje já não existem mais. Mas isso não é tudo. O castelo possui masmorras que se estendem por até 150 metros, que outrora eram utilizadas como abrigo contra inimigos. Esses corredores sombrios estão repletos de histórias sobre valentes cavaleiros e suas batalhas, que um dia ecoaram entre essas paredes. Aqui também podem ser vistos antigos mecanismos que eram utilizados para a defesa, pontes levadiças e engenhosas sistemas de fechaduras, que funcionavam com base em engrenagens e alavancas. Mas não se tratam apenas de soluções de engenharia, são verdadeiras obras de arte que impressionam até mesmo os técnicos mais modernos. O que é ainda mais empolgante é que este castelo se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas e escritores. Por exemplo, as lendas sobre fantasmas que supostamente perambulam por suas salas atraem turistas de todo o mundo. E você sabia que o castelo passou por um processo de reconstrução que durou mais de 100 anos?
Cada elemento foi restaurado com a máxima precisão, permitindo que hoje possamos desfrutar de sua magnificência. O Castelo Frederiksborg ocupa uma área de 32 mil metros quadrados e sua arquitetura impressiona pela diversidade de estilos. Você sabia que o castelo foi construído em 3 ilhas interligadas por pontes, criando a impressão de que flutua sobre a água? Essa característica o tornava inacessível para os inimigos, e os reflexos pitorescos na água criam paisagens incríveis. Mas isso não é tudo. Os interiores do castelo são adornados com mais de 600 pinturas, a maioria retratando retratos reais. Em um dos salões, encontra-se a famosa Galeria de Retratos, com 18 metros de comprimento, onde se pode ver a história da monarquia dinamarquesa, começando no século XVI. Agora, imagine isso. O castelo também abriga uma coleção única de tapeçarias antigas que foram feitas à mão no século XVI e ainda preservam cores e detalhes vibrantes. Cada tapeçaria conta sua própria história e algumas delas retratam cenas mitológicas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Sabe o que é ainda mais fascinante? Nas masmorras do castelo estão guardados artefatos raros, como armas e armaduras que pertenciam aos reis dinamarqueses. Alguns desses itens foram encontrados durante escavações dentro do próprio castelo e têm mais de 400 anos. E aqui vai mais um número que vai te surpreender. A altura da torre central do castelo atinge 38 metros. E do seu topo se tem uma vista deslumbrante das terras e lagos ao redor. Este castelo não é apenas um monumento histórico, é uma narrativa viva sobre a cultura e as tradições dinamarquesas, que continua até hoje. O castelo de Chillon, localizado às margens do Lago de Genebra, tornou-se um verdadeiro enigma arquitetônico no século XVIII. Suas paredes, com espessura de até 3 metros, poderiam contar histórias sobre incontáveis cerco e batalhas. Mas o que realmente impressiona, nas masmorras do castelo, existem celas onde prisioneiros eram mantidos, e uma delas pertenceu ao famoso poeta Lord Byron. Imagine que o castelo, construído no século XI, foi testemunha não apenas de guerras, mas também de grande arte. No interior, você poderá ver magníficos afrescos que se preservaram ao longo dos séculos, e algumas dessas obras retratam cenas que são simplesmente inesquecíveis. E você sabia que no castelo há uma antiga ponte, construída com pedras locais, que leva à entrada principal. Mas isso não é tudo. A lenda diz que o castelo é guardado pelo espírito de uma sacerdotisa que encantou os moradores locais com sua magia. Pesquisadores afirmam que sua presença ajudou em grande parte o castelo a sobreviver em tempos difíceis. Além disso, no castelo de Chillon ocorreram encontros de suma importância entre monarcas europeus, e foi aqui que foram elaboradas estratégias políticas que mudaram o curso da história. Sabe o que é mais surpreendente? Dentro do castelo há uma adega, onde são armazenadas garrafas de vinho com mais de 100 anos de idade. Este vinho é considerado um verdadeiro tesouro e atrai colecionadores de todo o mundo.
Todo ano, o castelo de Neuschwanstein atrai mais de 1 milhão de turistas. E isso não é apenas uma coincidência. Sua altura atinge 70 metros e os ambientes internos impressionam com sua luxuosidade. Os tetos são adornados com afrescos, enquanto as paredes estão cobertas com ornamentos elaborados. Sabe o que é ainda mais surpreendente? O castelo foi construído por ordem do rei Ludwig II da Baviera, que nunca chegou a vê-lo concluído. O projeto do castelo incluía mais de 118 cômodos, cada um com sua atmosfera única, como se você tivesse entrado em um conto de fadas. Mas isso não é o mais estranho. No castelo, há um salão que abriga um enorme lustre pesando 300 quilos, feito de cristal e metais preciosos. Imagine como ele brilha à luz das tochas, projetando sombras nas paredes decoradas com cenas de lendas sobre cavaleiros. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O castelo de Neuschwanstein serviu de inspiração para o famoso castelo da Disney, que você pode ter visto na infância. Assim, a magia deste lugar transbordou para o mundo da animação e se tornou parte da cultura pop. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Para a construção do castelo, foram gastos mais de 7 milhões de marcos ouro, o que, no equivalente moderno, corresponde a mais de 100 milhões de euros. É interessante imaginar como seria esse castelo se fosse construído nos dias de hoje. O castelo de Bojnice não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira personificação da romantismo medieval. Sua altura atinge 35 metros e as paredes são construídas de um claro calcário que brilha ao sol como uma pedra preciosa. Imagine só! Esse castelo foi testemunha de inúmeros eventos históricos, incluindo lutas pelo poder e as intrigas dos cavaleiros. O que você acha que se esconde dentro de suas paredes? Os salões internos do castelo estão repletos de mistérios e segredos, entre os quais você pode encontrar uma coleção única de objetos de arte e móveis datados do século XVII. Mas isso não é tudo. Em uma das salas guarda-se um verdadeiro artefato precioso, a coroa que pertenceu aos reis húngaros. Agora imagine que a cada ano o castelo atrai mais de 100 mil turistas. Eles não apenas admiram a arquitetura, mas também participam de diversos eventos, incluindo torneios de cavaleiros e festivais. Sabe o que mais impressiona? O castelo é cercado por um parque pitoresco, onde crescem mais de 100 espécies de árvores, algumas das quais são raras na Eslováquia. Atenção! Uma das características mais fascinantes do castelo são suas masmorras. Elas se estendem por mais de 300 metros e guardam histórias de cavaleiros aprisionados e tesouros perdidos. E aqui vai a pergunta: o que você acha que pode ser encontrado nesses corredores sombrios? No topo de uma grandiosa rocha, o castelo de O Königsburg se ergue a 700 metros de altura como um guardião que protege as redondezas. Suas paredes, construídas de arenito cinza, ainda preservam vestígios de combates que ocorreram aqui ao longo dos séculos. Você sabia que o castelo foi construído no século XII? Mas isso não é tudo. No século XV,
ele foi totalmente reconstruído no estilo renascentista, transformando-se em uma luxuosa residência com majestosos salões e decorações requintadas. Um dos lugares mais impressionantes é o Salão do Trono, que é adornado com afrescos que retratam cenas da vida dos cavaleiros locais. Agora imagine que neste castelo já viveu um conde que possuía vastas terras. Sua influência se estendia por muitos quilômetros e a fortaleza servia não apenas como proteção, mas também como um local para banquetes e encontros com outras figuras nobres. Em uma dessas ocasiões, um banquete foi realizado aqui com mais de 100 convidados, o que era um verdadeiro evento para a época. Mas isso não é tudo. O castelo possui um túnel subterrâneo que o conecta à aldeia mais próxima. Dizem que em tempos difíceis esse caminho secreto era utilizado para fugas ou para o transporte de suprimentos. Existe uma lenda de que nas masmorras do castelo habita o espírito de um cavaleiro que guarda tesouros escondidos dos olhos dos não iniciados. Intrigante, não é mesmo? Todo ano, o castelo atrai mais de 100.000 turistas ansiosos para ver sua magnificência e descobrir mais sobre seus mistérios. A altura das paredes atinge 12 metros e a extensão das torres supera 30 metros, tornando-o uma verdadeira maravilha arquitetônica. O Castelo de Kronborg, conhecido não apenas como a residência dos reis dinamarqueses, mas também como o cenário de Hamlet, impressiona por suas dimensões. Suas paredes alcançam a altura de 22 metros. Imagine como o castelo se apresentava no século XVI, quando foi construído para proteção contra inimigos. Aqui estavam canhões com alcance de até 3 quilômetros. Cada canto deste lugar está impregnado de história. Por exemplo, as masmorras do castelo guardam segredos cercados por lendas. Lá, supostamente, vagam fantasmas. E agora imagine que neste castelo aconteciam verdadeiros banquetes reais, onde mais de 100 convidados se reuniam à mesa, desfrutando de iguarias requintadas e música. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Kronborg há até um teatro construído no século XVIII, que ainda está em funcionamento. Ele comporta até 300 espectadores e é considerado um dos teatros em funcionamento mais antigos da Europa. Sabe o que mais impressiona? Em seu palco, são encenadas peças que um dia puderam ser vistas pelos próprios reis. O castelo foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2005 e desde então recebe mais de 400.000 turistas a cada ano. Você sabia que Kronborg também foi um importante porto comercial, onde transcorriam até 30% de todas as rotas comerciais entre a Dinamarca e outros países? O castelo de Malbork não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira arena para eventos históricos. Em suas paredes, outrora ocorreram vibrantes torneios de cavaleiros, onde guerreiros lutavam com armaduras que pesavam até 20 quilos. É difícil de imaginar, mas em um único dia, mais de 200 cavaleiros poderiam estar prontos para a batalha aqui. Cada elemento do castelo tem sua própria história. Por exemplo, a altura da torre principal atinge 30 metros e suas paredes são construídas de tijolos vermelhos, que eram utilizados apenas nesta região. Sabia que, na Idade Média,
Esse tijolo se tornou um símbolo de poder e riqueza. Mas isso não é tudo. O castelo possui um sistema único de passagens subterrâneas que eram usadas para o deslocamento discreto dos cavaleiros e para se proteger dos inimigos. Esses corredores, com mais de 1000 metros de extensão, eram verdadeiros labirintos, e sua existência permaneceu um mistério para os arqueólogos por muito tempo. Se você pensa que o castelo é simplesmente magnífico por fora, espere até ver seus salões internos. Um deles, o Salão dos Cavaleiros, é adornado com afrescos datados do século XIV. Eles narram batalhas e lendas ligadas a este majestoso lugar. E agora imagine que, a cada ano, o castelo atrai mais de 100.000 turistas que desejam tocar sua história. Talvez você se torne um deles e veja como realmente eram os banquetes medievais. O castelo de Malbork não é apenas uma fortaleza, mas um museu vivo, onde cada pedra guarda mistérios e lendas. E aqui vai mais um fato interessante. A área do castelo é de cerca de 26 hectares, o que o torna a maior fortaleza medieval da Europa. O Castelo de Matsumoto, também conhecido como Castelo Negro, possui uma cor única que o destaca entre outras fortalezas japonesas. Suas paredes, cobertas por tábuas pretas, criam um contraste marcante com as flores brancas das cerejeiras que florescem na primavera. Mas isso não é tudo. O castelo foi construído no século XVI e sua arquitetura combina elementos dos estilos japonês e ocidental. A altura da torre atinge cerca de 51 metros, permitindo que ela domine as paisagens ao redor. Você sabe quantos andares existem neste castelo? Dentro de suas construções, há 6 andares, mas graças a engenhosas construções, você não perceberá como eles se sucedem rapidamente ao subir pelas escadas estreitas. Cada nível está repleto de história. Aqui você pode ver as paredes originais que foram protegidas dos inimigos. E aqui vai mais um fato surpreendente. O castelo é cercado por um fosso que outrora servia como proteção contra ataques. Este fosso, com até 7 metros de largura, não apenas protegia o castelo, mas também criava uma bela imagem ao refletir os silhuetas das construções na água. Se você pensou que o castelo era apenas um edifício bonito, prepare-se para uma descoberta incrível. Durante sua construção, foi utilizada uma técnica especial que previne danos em caso de terremotos. Isso significa que as estruturas do castelo permanecem estáveis, mesmo após fortes tremores. Sabe o que é mais impressionante? Matsumoto se tornou um dos poucos castelos que se conservaram até nossos dias, praticamente em seu estado original, o que o torna um importante patrimônio cultural do Japão. O Castelo de Glamis esconde muitos segredos e lendas que podem surpreender qualquer um. Por exemplo, neste castelo nasceu a mãe da rainha, que se tornou um símbolo da família real britânica, e sua vida é repleta de reviravoltas inesperadas e eventos dramáticos. Imagine que neste castelo aconteciam bailes, onde os melhores aristocratas da Escócia se reuniam sob o mesmo teto. Os pisos eram cobertos por tapetes e as paredes decoradas com retratos que retratam os ancestrais da família. Em uma das salas, guarda-se o famoso prato escocês, no qual, segundo rumores, é possível ver o reflexo das almas dos que pereceram.
Mas isso não é tudo. O castelo também é famoso por seus fantasmas. Dizem que o espírito da Lady Glamis, que foi executada por traição, vagueia por aqui. Falam que seus gritos podem ser ouvidos nos corredores escuros do castelo, especialmente na noite de lua cheia. Sabe o que é ainda mais intrigante? Nos porões do castelo existe uma sala misteriosa onde, segundo as lendas, estava guardado um tesouro perdido durante a guerra. Os moradores locais ainda contam histórias sobre as aventuras de caçadores que tentaram encontrá-lo. E aqui vai um fato interessante. O castelo de Glamis foi uma fonte de inspiração para Shakespeare quando ele escreveu Macbeth. Você não imagina o quanto esse lugar influenciou a literatura e a arte. Castelo de Corvino, conhecido também como Castelo de Rinedoara, impressiona com seu imponente silhueta. Sua altura atinge 30 metros e as paredes, com espessura de até 3 metros, falam do verdadeiro gênio da arquitetura medieval. Mas não se trata apenas de uma fortaleza, é uma lenda repleta de mistérios e enigmas que aguardam para ser desvendados. Imagine que, entre essas paredes, verdadeiras dramas já ocorreram. Aqui, inimigos eram aprisionados, banquetes eram realizados e até feitiços eram sussurrados. E agora, o mais surpreendente. No castelo encontra-se a famosa Sala do Sangue, onde, segundo a tradição, um dos governantes foi executado. Você acreditaria que exatamente aqui se desenrolaram eventos que poderiam se tornar enredos para um filme de Hollywood? Mas isso não é tudo. O castelo serviu não apenas como proteção, mas também como símbolo de poder e riqueza. Cada tijolo dessa fortaleza absorveu o espírito de luta e grandeza. Sabe o que é ainda mais intrigante? O castelo de Corvino não foi apenas uma residência, mas também um local onde foram firmados os mais importantes acordos de paz. E se você pensa que este lugar repousa em silêncio, está enganado. O castelo atrai mais de 100 mil turistas por ano, ansiosos para descobrir seu passado sombrio. Além disso, em seus salões ainda acontecem festivais de música, o que o torna um monumento vivo da história. O que você acha que mais segredos suas paredes guardam? Castelo Eilean-Donan parece ter saído de um cartão postal. Sua majestosa arquitetura ergue-se em uma ilha cercada pelas águas de 3 lochs, e suas paredes guardam memórias de batalhas centenárias. Imagine que este castelo foi construído no século VI, mas sua verdadeira fama chegou no século XVII, quando se tornou um bastião-chave do clã Mackenzie. Sabe o que é mais interessante? O castelo foi destruído e restaurado mais de uma vez. Ele foi completamente arrasado em 1689, mas no início do século XX começou uma grande restauração, na qual foram utilizados mais de 200 mil pedras. O renascimento do castelo se tornou uma verdadeira obra-prima, e hoje ele impressiona os turistas com suas vistas pitorescas e a atmosfera de história. Mas isso é só o começo. O castelo Eilean-Donan se tornou não apenas um monumento histórico, mas também um verdadeiro símbolo cultural da Escócia. Ele pode ser visto em filmes como Coração Valente e Sherlock Holmes, o que aumenta ainda mais sua popularidade.
E agora, imagine isto. Perto do castelo, são realizados festivais que reúnem participantes de todo o país para celebrar a cultura escocesa. Todo verão, é possível ver jovens e garotas em trajes tradicionais dançando ao som de gaita de foles. E sabe o que é ainda mais fascinante? O castelo possui passagens subterrâneas sobre as quais ainda existem lendas. Esses misteriosos corredores o conectam a outros locais históricos, mas seu propósito exato permanece um mistério. O Castelo de Praga não é apenas um castelo, mas um verdadeiro complexo que abriga mais de 80 edifícios. Essas construções, erguidas em diferentes estilos arquitetônicos, do românico ao gótico, criam a impressão de que você entrou em um conto de fadas. Mas o que realmente impressiona: o castelo ocupa uma área de quase 50 hectares, o que o torna o maior complexo de castelos do mundo. Poucos sabem que o Castelo de Praga serviu como residência para mais de 30 reis e imperadores. Imagine, dentro dessas paredes foram tomadas as decisões mais importantes que mudaram o curso da história. Por exemplo, foi aqui que Carlos IV, um dos governantes mais influentes do Sacro Império Romano, foi coroado e que fundou a famosa Ponte Carlos. Mas isso não é tudo. A principal relíquia do castelo é a Catedral de São Vito, cuja altura chega a 100 metros. Dentro da catedral encontram-se impressionantes vitrais criados pelo renomado artista Alphonse Mucha. Suas obras não são apenas belas, elas contam histórias sobre santos e eventos que moldaram a cultura tcheca. Sabe o que é ainda mais intrigante? Dentro do Castelo de Praga está escondido o Caminho Dourado, que outrora serviu de lar para alquimistas que buscavam transformar chumbo em ouro. Essa estreita rua com casas coloridas é uma verdadeira magia que atrai turistas de todo o mundo. Todos os anos, o castelo recebe mais de 7 milhões de visitantes. Isso explica por que há tantas lendas e mitos associados a fantasmas e mistérios. Por exemplo, existe a crença de que a alma do imperador Rudolf, segundo ainda vaga por esses antigos corredores em busca de conhecimentos perdidos. A Alhambra não é apenas um palácio, mas uma verdadeira fortaleza que guarda os segredos de uma era inteira. Imagine paredes que se erguem a até 20 metros de altura, adornadas com mosaicos que parecem ganhar vida. É a magia dos padrões geométricos que hipnotizam o olhar. Mas ainda mais impressionante é que a Alhambra, originalmente, era uma fortaleza militar. No século IX, quando começou a ser construída, abrigava guarnições que protegiam o país de inimigos. Essa fortaleza era tão estrategicamente importante que continha um complexo de edifícios, incluindo mesquitas e banhos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Ao longo dos séculos, a Alhambra foi o palco de eventos cruciais. Aqui se encontravam governantes e se planejavam batalhas importantes. E seus jardins não são apenas paisagens bonitas, são um verdadeiro oásis, repleto de sons de água e aromas de plantas exóticas. E é possível imaginar que esses jardins foram projetados para criar o microclima perfeito. A água, canalizada por um complexo sistema de canais,
ajudava a manter a umidade em níveis que permitiam até que as plantas mais exigentes florescessem. Mas isso não é tudo. Entre os muitos mistérios da Alhambra, há um que surpreende mais que os outros. Existem registros antigos que afirmam que em suas paredes estão escondidos artefatos únicos e tesouros dos quais ninguém tem conhecimento. E se esses artefatos ainda estivessem à espera de serem descobertos? O Castelo de Bled está situado a uma altura de 130 metros acima do nível do lago, e suas paredes guardam eventos que mudaram a história da região. Você sabia que é uma das fortalezas mais antigas da Eslovênia, construída há mais de 1000 anos? Cada pedra aqui esconde seus segredos e lendas, mas isso ainda não é o mais intrigante. No castelo, encontra-se a adega de vinhos mais antiga do país, onde o vinho é envelhecido por mais de 100 anos. Surpreendentemente, alguns dos vinhos produzidos aqui no passado eram servidos em banquetes reais. Apenas imagine como se acreditava que esse vinho tinha propriedades curativas. Dentro do castelo, você encontrará não apenas artefatos históricos, mas também exposições únicas, como antigas armas utilizadas por seus defensores. E você sabia que o castelo também abriga verdadeiros torneios de cavaleiros? É um espetáculo que atrai milhares de turistas, muitos dos quais vestem armaduras e lutam com espadas. Esqueça as visitas guiadas comuns. Aqui você pode experimentar ser um arqueiro, como se fazia na Idade Média. Não acredita? Em um centro especial, você pode aprender a atirar com um verdadeiro arco sob a orientação de instrutores experientes. E agora a parte mais incrível. O castelo é cercado por paisagens verdadeiramente pitorescas. De um lado, você vê o Lago Bled e do outro, montanhas com picos imponentes. Ao redor do castelo crescem árvores, incluindo espécies raras que estão listadas no Livro Vermelho. Apenas imagine que aqui você pode encontrar mais de 30 espécies de aves que habitam apenas esta região. É comprovado que entre elas existem aquelas que migram de países muito distantes, percorrendo milhares de quilômetros. O Castelo de Cochem, erguendo-se a uma altura de 148 metros sobre o rio Mosela, impressiona com suas majestosas torres e telhados afiados. Sua construção começou no século IX e, acredite, este edifício tornou-se uma verdadeira testemunha de mais de 1000 anos de história. Mas isso não é o mais surpreendente. No século XIII, o castelo foi tomado por cavaleiros que o utilizaram como uma fortaleza estratégica para controlar as rotas comerciais ao longo do rio. Imagine como aqui ocorreram batalhas ferozes, quando exércitos rivais tentavam se apoderar desse ponto crucial no mapa. Sabe o que torna o castelo de Cochem especialmente atraente para os turistas? Seus interiores, adornados com móveis de antiguidades e magníficas afrescos, criam uma atmosfera que o transporta para a era medieval. E aqui começa a parte realmente insana. O castelo abriga uma coleção de vinhos raros com mais de 100 anos de idade. Não são apenas bebidas, mas verdadeiras relíquias históricas.
Hoje, Cochem atrai mais de 100 mil visitantes anualmente, que desejam não apenas admirar as vistas deslumbrantes, mas também descobrir seus segredos. E você sabia que em suas masmorras, uma vez se esconderam tesouros que ainda permanecem não encontrados? Neste castelo está oculto um mundo inteiro de mistérios, aguardando ser desvendado. O Castelo de Óbidos foi construído há mais de 800 anos e suas paredes guardam muitos mistérios. Imagine uma fortaleza com altura de até 20 metros, cercada por poderosas torres, que um dia serviram para proteção contra ataques. Quando você está aos pés dessas paredes, sente como se a história estivesse literalmente penetrando em você. Mas isso não é tudo. O castelo não era apenas uma estrutura defensiva, mas também um presente real. No século XVIII, ele se tornou um presente de casamento para a rainha Catarina, o que adiciona um toque de romantismo à sua já fascinante história. É curioso pensar quantas histórias semelhantes estão escondidas em suas pedras. Você sabia que o castelo possui uma arquitetura única que combina elementos do gótico e do manuelino? Esses estilos criam um efeito visual surpreendente que ainda encanta arquitetos e turistas. Cada arco e cada vitral contam sua própria história, incluindo aquelas que refletem a vida dos habitantes locais. E agora imagine como o castelo se parecia na Idade Média, com suas bandeiras vibrantes e os estrondosos sons de torneios de cavaleiros. Sabia que as muralhas defensivas do castelo foram construídas com pedra vulcânica local, o que lhes confere uma resistência especial? Isso garantia proteção contra inimigos que tentavam conquistar este objeto estratégico. E o mais surpreendente, no Castelo de Óbidos há um poço cuja profundidade ultrapassa os 40 metros. Mesmo hoje, sua água é considerada curativa e muitos habitantes locais acreditam que possui propriedades mágicas. Fica a pergunta: que segredos ele ainda esconde sob sua superfície? O Castelo de Osaka, cuja altura atinge 30 metros, é uma das mais conhecidas construções históricas do Japão. Suas paredes, construídas com blocos de pedra pesando até 7 toneladas, sobreviveram a inúmeras batalhas e cercos. Cada parede parece guardar em si as memórias das sangrentas batalhas que um dia ocorreram ao redor deste majestoso castelo. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo, há um museu onde quadros adornam as paredes, retratando eventos históricos relacionados à sua história, e uma das exposições é dedicada aos samurais que defenderam essas terras. Você sabia que os samurais utilizavam técnicas de combate especiais que hoje inspiram mestres de artes marciais ao redor do mundo? Curiosamente, o castelo foi destruído e reconstruído várias vezes, sendo a última restauração realizada na década de 1980. Mas, sob a fachada moderna, escondem-se elementos que pertencem à sua construção original. Por exemplo, em sua fundação, permanecem imensos blocos de pedra que foram assentados há mais de 400 anos. E assim, entre todas essas histórias, há uma que faz o coração bater mais forte. No interior do castelo, no 5º andar,
existe um mirante de onde se pode apreciar uma vista panorâmica da cidade. Imagine, em um dia claro, você pode observar como a Osaka moderna contrasta com a história, e é ali, no horizonte, que começa um novo capítulo dessa incrível história. Dentro do castelo de Hohenschwangau, você encontrará algo impressionante. Paredes cobertas por requintados afrescos que contam sobre feitos cavaleirescos e contos da antiguidade. Essas pinturas foram criadas por mestres do século XIX e ainda preservam cores vibrantes, como se tivessem sido pintadas apenas ontem. Cada sala do castelo é um pequeno museu, onde é possível ver móveis antigos e objetos do cotidiano que eram utilizados na vida diária. Você sabia que em um dos quartos há uma cama com 2,80 metros de comprimento, feita de madeira maciça? Foi aqui que Ludwig II dormiu, conhecido por seu estilo de vida excêntrico e por sua busca pelos ideais do romantismo. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Ao redor do castelo se estendem paisagens pitorescas que inspiraram Ludwig a criar seus famosos castelos. Ao olhar para o Lago Alpsee, você pode imaginar como ele sonhava com mundos de contos de fadas que ele concretizou em suas obras arquitetônicas. O castelo de Hohenschwangau também se tornou um ponto de encontro para muitas celebridades e figuras históricas. Aqui estiveram personalidades renomadas, como Richard Wagner, cuja música inspirou Ludwig na criação de seus castelos. E aqui vai um fato ainda mais interessante. O castelo foi construído sobre as ruínas de um antigo castelo medieval que existia desde o século XII. Assim você não só passeia por belos salões, mas também se torna parte de uma história que abrange séculos. O Palácio da Pena não é apenas um magnífico edifício. Sua altura atinge 30 metros e as fachadas coloridas encantam os olhos com a combinação de vermelho, amarelo e azul. Mas o que é impressionante é que esse palácio foi construído no local de um mosteiro, que foi destruído em decorrência de um terremoto no século XVIII. Imagine como os arquitetos, inspirados pelo romantismo, misturaram diversos estilos: gótico, renascentista, maneirista. Assim, por exemplo, você poderia ver torres que lembram castelos de contos de fadas, como se tivessem saído das páginas de livros. Mas isso ainda não é o mais curioso. Você sabia que, posteriormente, o palácio se tornou não apenas a residência da família real, mas também um símbolo da identidade portuguesa? Seus interiores são adornados com azulejos únicos, as tradicionais cerâmicas portuguesas, que impressionam pela riqueza de seus ornamentos. Cada sala conta sua própria história e em cada canto se sente o espírito do passado. E o que realmente choca é que no século XX o palácio foi declarado monumento nacional, o que atraiu uma enorme quantidade de turistas. Todo ano, mais de 1 milhão de pessoas vêm aqui para apreciar essa maravilha arquitetônica. E agora imagine, as varandas, de onde se tem uma vista panorâmica das redondezas, cercadas por florestas e montanhas, como se fossem pintadas em uma tela. Não se esqueça de que o palácio está situado a 1.500 metros acima do nível do mar, tornando-se
um dos castelos mais altos da Europa. O coração do castelo de Kilkenny não é apenas uma estrutura arquitetônica, mas uma verdadeira fortaleza cercada por maciças paredes com altura de até 19 metros. Cada uma dessas paredes guarda em si inúmeros segredos e histórias que remontam ao século XII, quando aqui viviam cavaleiros. Mas o que realmente surpreende é que o castelo não servia apenas como proteção, mas também era um local para a realização de banquetes suntuosos. Imagine um banquete onde as mesas estão repletas de iguarias que hoje só podemos sonhar. Com 83 metros de comprimento, o salão principal nos permite imaginar quantas pessoas poderiam se reunir aqui para celebrar vitórias ou selar importantes alianças. E aqui começa o que é verdadeiramente insano. O castelo sobreviveu a numerosos cercos e até a algumas grandes batalhas, o que o torna não apenas um lugar de habitação, mas um verdadeiro testemunho de eventos históricos. 8 vezes ele passou de mãos em mãos, e cada nova família deixou sua marca em sua arquitetura e interior. Sabe o que mais impressiona? Dentro do castelo, preservaram-se elementos únicos, como janelas góticas e magníficas escadarias de pedra que criam uma atmosfera como se você tivesse sido transportado para outra época. Esses detalhes não são apenas adornos. Eles contam sobre aqueles que aqui viveram e sobre como a vida mudou ao longo dos séculos. E garanto-lhe, há muitos outros fatos que o surpreenderão. Por exemplo, o castelo de Kilkenny foi transformado em uma galeria de arte, onde estão expostas obras de mestres locais. Apenas imagine como pinturas e esculturas convivem com artefatos históricos, criando uma atmosfera única neste antigo edifício. Castelo de Chambord não é apenas uma obra-prima da arquitetura, mas um verdadeiro enigma. Sua área abrange mais de 125 hectares, o que é comparável ao tamanho de uma pequena cidade. Mas o que realmente impressiona é que o castelo possui mais de 360 cômodos e 18 escadas, incluindo a famosa escada dupla em espiral, que até hoje deixa arquitetos perplexos. Imagine que neste castelo passaram seus dias reis e rainhas, passeando por seus incríveis salões com altos tetos adornados com refinadas afrescos. E você sabia que o que é ainda mais surpreendente? As paredes do castelo são feitas de calcário extraído nas proximidades e até hoje mantém sua branquíssima originalidade graças a tecnologias especiais. Na área do castelo crescem mais de 800 espécies de árvores, o que o torna não apenas um patrimônio arquitetônico, mas também um santuário natural. A cada ano, milhões de turistas vêm para apreciar sua beleza. Mas o que está escondido atrás de suas paredes? Uma das histórias mais intrigantes está ligada a Leonardo da Vinci, que, segundo rumores, participou do projeto dessa grandiosa construção. Poucos sabem que o castelo foi erguido em um local estrategicamente importante, na fronteira das terras de caça do rei da França. Sua arquitetura única combina elementos do Renascimento e do estilo medieval, tornando-o um verdadeiro museu a céu aberto. Dentro é possível encontrar magníficos portais de lareiras que, outrora, aqueciam as famílias reais durante
as frias noites de inverno. E agora, imagine que o castelo de Chambord se tornou um local não apenas para a realização de bailes reais, mas também para encontros secretos que mudaram o curso da história. É fascinante pensar em quais outros segredos suas paredes guardam. Castelo de Chenonceau, construído sobre o rio Cher, parece ser uma obra de arte por si só. Imagine, suas longas arcadas se erguem sobre as águas, criando a impressão de que o edifício flutua pelo rio. Essas construções originais foram o resultado de audaciosas soluções arquitetônicas quando no século XVI o castelo foi reformado. O que fez de Chenonceau um lugar tão icônico? Aqui não apenas ocorreram recepções reais, mas também intrigantes encontros secretos. Por exemplo, Catarina de Médici, que administrava o castelo, o utilizava como uma plataforma para manobras políticas, encontrando-se com influentes aliados e adversários. Você sabia que um de seus quartos favoritos era adornado com luxuosos tapestries que retratavam cenas mitológicas? Mas isso não é tudo. O castelo ganhou fama por seus jardins únicos. Cada um deles foi projetado para florescer em diferentes estações, permitindo desfrutar de cores vibrantes durante todo o ano. O jardim, em estilo italiano, por exemplo, ocupa uma área de mais de 1,5 hectares e suas composições surpreendem até os amantes mais exigentes da flora. E agora, imagine que algo incomum acontece neste castelo. Lendas dizem que em seus corredores vagam fantasmas, os espíritos daqueles que um dia viveram aqui. Os habitantes locais afirmam ter ouvido sussurros e passos quando o castelo era visitado tarde da noite. Mas o que é mais intrigante, documentos arquivados mencionam desaparecimentos misteriosos de pessoas que visitaram esses lugares. E você sabe o que mais é surpreendente? Em Chenonceau encontra-se uma das coleções mais raras de pinturas históricas, entre as quais estão obras-primas de artistas renomados, como Tiziano e Rubens. Entre as sombrias paredes do castelo de Bran, escondem-se mistérios que farão sua imaginação disparar. Você sabia que este castelo, frequentemente chamado de Castelo do Drácula, na verdade nunca foi lar do próprio conde? Talvez sua conexão com o vampiro de Bram Stoker seja apenas uma jogada de marketing, mas o interesse por este lugar não diminui. Todo ano, mais de 100.000 turistas visitam o castelo, e isso não é por acaso. No interior é possível ver exposições relacionadas à história da Romênia, incluindo armas antigas e joias. Imagine como, nessas salas, cavaleiros medievais podiam se reunir para discutir suas conquistas, enquanto, do lado de fora, batalhas furiosas aconteciam. Mas isso não é tudo. Nos porões do castelo de Bran não existem apenas lendas sombrias, mas também verdadeiros enigmas. Por exemplo, em uma das salas foram encontrados antigos instrumentos médicos que eram utilizados para tratar doenças causadas pelo vampirismo. Sabe o que isso indica? Que o medo do sobrenatural era tão real quanto a vida das pessoas naquela época. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os pátios internos do castelo são adornados com passagens secretas
e salas ocultas que ainda não foram exploradas. Arqueólogos suspeitam que algumas dessas salas podem esconder tesouros que foram enterrados em tempos de tumulto. O que você acha que esses antigos muros guardam? Um dos fatos mais fascinantes é que o castelo foi construído no século XIV e serviu não apenas como fortaleza, mas também como um importante posto comercial. A altura de suas torres atinge 32 metros e as muralhas, com mais de 2 metros de espessura, o protegiam de inimigos. A Fortaleza Guaita, localizada a 900 metros de altura, foi construída no século XI e se tornou um verdadeiro símbolo de San Marino. Imagine, essa fortaleza, erguida sobre uma rocha, não era apenas uma construção defensiva, mas também um ponto de observação estratégico, de onde se descortinava uma vista deslumbrante das redondezas. Você sabia que o mais surpreendente, as paredes da fortaleza, com espessura de até 3 metros, resistiram a inúmeros cercos, e sua arquitetura combina elementos do estilo românico medieval com estruturas defensivas. Cada detalhe aqui tem seu significado, desde os portões maciços até as ameias, projetadas para proteção contra inimigos. Mas isso não é tudo. No interior, você encontrará aconchegantes acomodações que um dia serviram como abrigo para os guardas, além de um depósito de suprimentos. Essas paredes guardam os ecos de espadas e os gritos dos defensores que lutaram por sua terra. E agora, imagine isso! Guaita se tornou um centro de lendas e mitos. Dizem que em seus subterrâneos estão escondidos tesouros deixados pelos cavaleiros que protegeram esta fortaleza. Como isso é possível? A resposta está na história, que guarda muitos segredos. Entre eles estão as enigmáticas frescos, que representam cenas de batalhas e celebrações que até hoje encantam os turistas. Cada uma delas conta sua própria história, mergulhando você na atmosfera daquela época distante. No topo da fortaleza há um mirante, de onde se tem uma vista de todo o vale e até mesmo dos países vizinhos. A altura permite avistar horizontes que inspiraram muitos poetas e artistas. O que mais a Fortaleza Guaita esconde? É bem provável que por trás de suas paredes existam mistérios que ainda aguardam para ser revelados. O castelo de Trakai, localizado em uma pitoresca ilha, se parece com uma verdadeira cena de conto de fadas. Suas paredes, com até 7 metros de altura e construídas em tijolos vermelhos, criam a impressão de uma fortaleza impenetrável. Mas o que é surpreendente é que o castelo é cercado não por um, mas por 3 lagos, que sempre foram importantes para a sua defesa. Entre esses lagos há uma ilha onde o castelo se ergue, com uma área de cerca de 7 hectares. Imagine como, na Idade Média, aqui ocorrera um longo cerco e a água servia como proteção contra os inimigos, transformando o castelo em uma verdadeira fortaleza. E agora vem a parte mais interessante. Nesse castelo não estavam apenas cavaleiros, mas também verdadeiras figuras reais. Você sabia que o castelo de Trakai foi a residência do Grão-Duque da Lituânia? Ele se tornou um importante centro da vida política.
e foi aqui que decisões-chave foram tomadas, que afetaram o destino de todo o país. Mas isso não é tudo. No castelo estão guardados artefatos únicos que contam a história da vida das pessoas daquela época. Sabe o que é ainda mais intrigante? Dentro do castelo, há exposições dedicadas não apenas à história da Lituânia, mas também à cultura dos caraítas, que se estabeleceram na região. Seus pratos nacionais e tradições são preservados até hoje, e a própria culinária é considerada uma verdadeira arte gastronômica. O Castelo de Tracai também é famoso por suas lendas, uma das quais diz que em seus subterrâneos estão escondidos tesouros incalculáveis deixados pelos cavaleiros. À primeira vista, pode parecer apenas um mito, mas muitos aventureiros ainda tentam desvendar esse mistério. Segundo os últimos dados, o castelo recebe mais de 100.000 turistas por ano, ansiosos para tocar sua história e seus mistérios. O Alcázar de Segóvia não é apenas um castelo, mas uma verdadeira fortaleza que lembra um navio navegando pelas ondas da história. A altura de suas torres atinge 32 metros e suas paredes são feitas de granito cinza, que brilha como uma joia em um dia ensolarado. Lembre-se, neste majestoso edifício está localizado um dos museus mais antigos da Espanha, dedicado à artilharia. Imagine poder ver os canhões utilizados no século XII e sentir a história ganhando vida em suas mãos. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. O Alcázar foi o protótipo do castelo na famosa história da Cinderela. Você já se perguntou como seriam as aventuras de conto de fadas se a ação ocorresse exatamente aqui? Com suas torres impressionantes e arquitetura de sonho, o castelo inspirou artistas e escritores ao longo dos séculos. O próximo fato pode te surpreender. No Alcázar, ocorreram coroações e casamentos de monarcas espanhóis. 8 reis e rainhas que governaram a partir deste local deixaram uma marca profunda na história do país. E sabe o que é mais interessante? Dentro do castelo conservam-se interiores luxuosos, adornados com tapeçarias que datam do século XVI. Apenas imagine, cada tapeçaria não é apenas uma decoração, mas uma história inteira entrelaçada nos fios. E a temperatura nos cômodos durante os meses de verão pode ultrapassar os 30 graus Celsius, tornando a frescura das paredes especialmente agradável. Se você deseja descobrir que segredos o Alcázar esconde e quais eventos aconteceram entre suas paredes, continue acompanhando esta história. O Castelo de Arundel não é apenas uma fortaleza, é uma verdadeira máquina do tempo que o transportará para a era dos cavaleiros e reis. Suas paredes, com mais de 20 metros de altura, guardam muitos segredos e lendas, incluindo a história de um tesouro perdido, que, segundo rumores, ainda está escondido em seus porões. Você sabia que o castelo foi construído há mais de 900 anos? Cada pedra aqui pode contar sobre batalhas e intrigas que ocorreram em seu território. Por exemplo, no século XIII, a fortaleza suportou um cerco que durou 3 anos. Imagine como os cavaleiros lutaram por essas paredes, apesar da fome e do sofrimento. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo está uma das maiores coleções de obras de arte
em mãos privadas do Reino Unido. Aqui você pode ver pinturas de mestres como Rubens e Van Dyck, além de tapeçarias únicas, criadas no século XVI. Cada expositor parece sussurrar sobre seus segredos. E agora imagine que o castelo tem seus próprios fantasmas. Dizem que na quietude da noite é possível ouvir passos e sussurros daqueles que já viveram aqui. Um dos fantasmas mais conhecidos é o da Lady Elizabeth, que, segundo a lenda, vagueia pelos corredores em busca de seu filho perdido. É curioso que no castelo de Arundel ainda aconteçam casamentos e eventos solenes. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui não apenas para admirar a arquitetura, mas também para aprender mais sobre sua história secular. A entrada para o território do castelo é aberta e você pode ver seus magníficos jardins, que ocupam mais de 30 acres. E você sabia que o castelo tem um rio subterrâneo? Ele flui logo sob a fundação e serve como uma proteção natural contra inimigos. O que mais estará escondido nas profundezas deste lugar histórico? O Castelo de Caernarfon, sendo um dos mais famosos castelos do país de Gales, possui não apenas uma arquitetura impressionante, mas também uma história surpreendente. Este castelo se tornou um símbolo do poder dos reis ingleses, e suas paredes guardam a memória de inúmeros eventos históricos, incluindo revoltas e coroações. Cada uma das 8 torres do castelo possui uma forma única, mas a mais alta atinge cerca de 36 metros de altura. Essa torre, conhecida como Torre de Edward, serviu como ponto de observação, de onde se tem uma vista magnífica das redondezas. Mas o que é realmente impressionante é que o castelo foi construído segundo um plano especial que incluía elementos da arquitetura árabe, o que o torna único entre as fortalezas medievais. As paredes do castelo são adornadas com relevos e padrões, criados a partir de calcário extraído de pedreiras locais, e em algumas partes, esses detalhes se conservam em estado perfeito. Você sabia qual segredo este castelo esconde? Dentro de suas paredes há compartimentos subterrâneos que eram usados para armazenar alimentos e armas, além de servir como proteção contra cercos. Essas passagens secretas se estendem por várias centenas de metros e conectam o castelo à cidade ao redor. Agora, imagine que o castelo se tornou o local da coroação do primeiro príncipe de Gales em 1389. Esse momento alterou para sempre o curso da história do país, e até hoje, importantes cerimônias acontecem nesse local. O castelo de Caernarfon não é apenas uma fortaleza, é uma história viva, cada pedra repleta de mistérios e enigmas. E você sabe o que é mais surpreendente? Dentro do castelo restam os vestígios de uma antiga capela de cavaleiros que servia como local de oração durante a Idade Média. Mont Saint-Michel, como se tivesse saído de um delicado rendado medieval, ergue-se em uma ilha rochosa, rodeada por marés turbulentas. A cada dia, o nível da água ao seu redor muda, criando a ilusão de que este lugar flutua sobre o mar. A água sobe até 5 metros e apenas nesse momento a ilha se torna uma verdadeira fortaleza, acessível apenas àqueles que conhecem os segredos das marés locais.
E se eu disser que Mont-Saint-Michel já foi um dos centros religiosos mais importantes da Europa, aqui, a partir do século VIII, majestosas igrejas foram construídas, sendo a mais proeminente a Abadia de São Miguel, que atinge a impressionante altura de 80 metros. Sua arquitetura combina estilos gótico e românico, e essa mistura cria a sensação de que o edifício brota da rocha. Mas isso não é tudo. A ilha possui um ecossistema único, onde habitam espécies raras de aves e animais marinhos. Por exemplo, é possível encontrar garças brancas e até mesmo raras cobras d'água que emergem na terra apenas durante a maré baixa. Sabe o que é ainda mais intrigante? Em Mont-Saint-Michel, ocorre um festival anual que reúne milhares de pessoas de todo o mundo. Elas vêm para testemunhar a combinação única de luz e sombra que se forma quando o sol se põe no horizonte e se reflete na água. Todos os anos, mais de 3 milhões de turistas visitam a ilha e esse número continua a crescer. Isso faz de Mont-Saint-Michel não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também uma parte importante da cultura francesa, que atrai amantes da história e da arquitetura com seu mistério. A fortaleza Hohensalzburg impressiona por suas dimensões. Suas paredes alcançam 37 metros de altura e a área do complexo ultrapassa 7.000 metros quadrados. Imagine como ela se ergue sobre a cidade de Salzburgo, como um guardião que a protege há mais de 9 séculos. Sabe o que torna esta fortaleza tão única? Ela permaneceu praticamente intocada desde sua construção em 1928, o que nos permite ver elementos originais da arquitetura, incluindo maciços portões de madeira e paredes de pedra que resistiram ao teste do tempo. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. A fortaleza serviu não apenas como base militar. Em suas paredes ficavam a residência dos arcebispos e até uma prisão. Dentro do complexo, podemos encontrar impressionantes salões, como o Salão dos Cavaleiros, onde ocorreram os eventos mais importantes, e até um antigo museu que abriga artefatos relacionados à história da região. E agora imagine que a fortaleza Hohensalzburg possui seu próprio poço, com 30 metros de profundidade. Ele foi escavado à mão no século XIV e ainda é utilizado para coletar água da chuva. Mas o que é ainda mais intrigante é que a fortaleza nunca foi capturada em combate, apesar de inúmeros cercos. E sabe o que é mais impressionante? Todos os anos, a fortaleza atrai mais de 300.000 turistas que desejam sentir a atmosfera medieval e apreciar as vistas deslumbrantes dos Alpes. O castelo de Dover, majestoso e imponente sobre a costa inglesa, tem mais de 300 metros de comprimento e paredes que alcançam até 20 metros de altura. Mas o que impressiona é que sua localização estratégica permitia avistar o mar a uma distância de até 30 milhas. Imagine que, na Idade Média, aqui ocorria verdadeiras batalhas pelo controle das rotas marítimas. As paredes do castelo são construídas de calcário, o que as tornava não apenas robustas, mas também chamava a atenção dos inimigos que frequentemente tentavam assaltar esta fortaleza. Mas isso não é tudo. No interior do castelo existem labirintos subterrâneos
que outrora eram utilizados para armazenar alimentos e armamentos. Eles se estendem por vários quilômetros e seu comprimento impressiona, cerca de 500 metros. Sabe o que é ainda mais intrigante? No castelo de Dover está uma das histórias de fantasmas mais conhecidas do mundo. Dizem que os espíritos dos soldados que morreram nas batalhas ainda perambulam pelos corredores e seus passos podem ser ouvidos até os dias de hoje. Do ponto de vista arquitetônico, o castelo combina elementos dos estilos românico e gótico, o que o torna não apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira obra de arte. E o que realmente choca? No século XII, existia aqui um sistema de abastecimento de água que poderia ser comparado aos padrões modernos. Os interiores do castelo guardam muitos segredos, incluindo relíquias antigas e equipamentos de combate. Por exemplo, há uma instalação de besta medieval capaz de disparar a uma distância de até 150 metros. Mas isso não é tudo. No território do castelo, é possível ver verdadeiros salões, onde outrora se reuniam reis e rainhas, discutindo os destinos de nações inteiras. Cada um deles tinha sua própria história, que poderia ser contada por horas. O Castelo de Liechtenstein, construído a mais de 110 metros acima do nível do mar, impressiona por sua grandiosidade e beleza. Sua arquitetura lembra uma construção de contos de fadas, como se tivesse saído das ilustrações de livros antigos. Você sabia que foi erguido em 1820 a convite do príncipe Wilhelm? Cada pedra aqui está impregnada de história. O castelo serviu de abrigo para cavaleiros e protegia importantes rotas comerciais. Suas paredes, que testemunharam incontáveis cercos, têm espessura de até 3 metros. Mas aqui vai um fato interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi usado como quartel-general do comando do exército alemão. Ao olhar para suas torres magníficas, você não vai acreditar que o castelo esteve quase completamente abandonado no século XIX. Somente na década de 1960 é que começou sua restauração e o castelo recuperou seu antigo esplendor. Em seu interior é possível encontrar coleções únicas de armas da época, incluindo espadas feitas à mão e armaduras adornadas com intrincados padrões. E aqui começa a parte realmente empolgante. Liechtenstein não só atrai turistas, mas também se tornou um local para a realização de diversos eventos culturais. Todos os anos aqui ocorrem torneios de cavaleiros que recriam a atmosfera medieval com verdadeiros combates e feiras. Se você pensou que isso era tudo, espere. O castelo é cercado por florestas e montanhas pitorescas, onde é possível fazer caminhadas fascinantes. Mas o que mais surpreende é que o castelo é utilizado pelos habitantes locais para cerimônias de casamento. Todos os anos, mais de 100 desses eventos acontecem aqui, criando uma atmosfera única para os recém-casados. O Castelo de Himeji, também conhecido como Cegonha Branca, impressiona pela sua sofisticação arquitetônica. Seus telhados parecem voar em direção ao céu, enquanto as paredes brilham em um branco puro, como a neve. Este castelo guarda muitos segredos, entre os quais um dos mais enigmáticos é o sistema de fortificações. Imagine,
As paredes, cercadas por fossos profundos e altas muralhas, formam uma verdadeira fortaleza, onde cada detalhe tem seu significado. Sabe qual é a parte mais surpreendente? O castelo foi construído há mais de 400 anos e ainda preserva sua beleza original graças a cuidadosas restaurações. As paredes do castelo têm espessura de até 3 metros, o que as torna quase impenetráveis. Esta fortaleza não é apenas um local de defesa, mas um verdadeiro mestre da arquitetura, onde cada elemento foi pensado nos mínimos detalhes. Em 38 hectares, o castelo é rodeado por jardins que atraem centenas de milhares de turistas todos os anos. Mas isso não é tudo. Dentro do castelo há mais de 80 salas e a altura da torre principal atinge 30 metros. No interior podem ser encontrados elementos surpreendentes, como escadas secretas e passagens ocultas, que eram utilizadas em caso de cerco. E agora, imagine isto. O castelo de Himeji sobreviveu a mais de 100 guerras e conflitos, mas nunca foi conquistado pelo inimigo. Isso significa que seus mecanismos de defesa foram tão eficazes que até mesmo as tecnologias modernas não conseguiriam replicá-los. E sabe o que é ainda mais intrigante? O castelo foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. O que atesta sua importância cultural e singularidade no mundo. Dentro da fortaleza de Carcassonne, há mais de 120 torres, cuja altura atinge 35 metros. Essas torres criam uma silhueta impressionante, visível a muitos quilômetros de distância. Você sabe o que é ainda mais surpreendente? A espessura das paredes é de cerca de 3 metros e foram construídas para suportar os ataques até mesmo dos mais poderosos equipamentos de cerco. Cada parede não é apenas uma proteção, mas uma verdadeira fortaleza, onde se escondem os segredos das estratégias de combate medievais. A fortaleza foi construída em um local estrategicamente importante, controlando as rotas que conectam a França e a Espanha. Isso significava que Carcassonne poderia se tornar um centro de comércio, e é aqui que culturas e ideias se cruzavam, criando uma atmosfera única. Mas isso não é tudo. Dentro da fortaleza há ruas estreitas, onde você pode encontrar mais de 130 lojas e restaurantes. Imagine, passeando por essas antigas ruas, você pode experimentar pratos que eram preparados ainda na Idade Média. A fortaleza não apenas atrai turistas, mas também serve como local para diversos festivais e reconstituições históricas. Por exemplo, em julho, há um festival onde você pode assistir a torneios de cavaleiros e até mesmo a verdadeiras batalhas. E sabe o que é mais impressionante? Nos últimos anos, a fortaleza foi incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que destaca sua importância e singularidade. Cada pedra da torre guarda histórias que fazem o coração bater mais rápido. Você sabia que aqui esteve a maior coleção de joias do mundo? 8.660 e 2 quilates de ouro puro e diamantes que brilham a ponto de serem vistos de longe. Mas isso não é nem de longe o mais intrigante. A torre
serviu não apenas como prisão, mas também como local de execução. Em apenas alguns séculos, mais de 100 pessoas foram executadas aqui, incluindo Ana Bolena e Tomás More. Você consegue imaginar como essas paredes ouviram as últimas palavras dos condenados enquanto eram levados para a guilhotina? E agora imagine que a torre se tornou o lar de uma família de pardais. Não pardais comuns, mas verdadeiros guardiões. Todos os anos, 6 pardais habitam a torre. Existe uma lenda: se os pardais deixarem este lugar, o reino cairá. Esses peludinhos guardiões das tradições têm até seus nomes e recebem cuidados especiais anualmente. Mas espere, isso não é tudo. Você sabia que na torre existem passagens subterrâneas secretas que ninguém suspeitava durante séculos? Uma delas, com mais de 400 metros de extensão, leva ao Tâmisa e foi utilizada para fugas, bem como para o transporte de cargas importantes. E aqui começa a parte realmente insana. Na torre está até mesmo o sangue de dragão verdadeiro. Dizem que em uma das salas há artefatos raros relacionados à alquimia, incluindo um frasco com um líquido misterioso que um dia foi usado para criar elixires da imortalidade. Agora imagine quantos segredos estão escondidos atrás dessas antigas paredes. Castelo Peles, como se saído de um conto de fadas, foi construído no século XIX e se tornou um dos castelos mais bonitos da Europa. Cada uma de suas janelas é como uma pintura, oferecendo uma vista deslumbrante das montanhas ao redor. A altura de algumas torres atinge 30 metros, tornando o castelo visível mesmo a vários quilômetros de distância. Mas o que impressiona ainda mais, dentro do edifício há mais de 120 quartos, cada um decorado em um estilo único. Por exemplo, na biblioteca estão mais de 5.000 livros, entre os quais é possível encontrar edições raras datadas do século XVIII. E você sabe o que é ainda mais emocionante? O castelo possui até uma sala de concertos com uma acústica magnífica, onde ocorreram apresentações de músicos renomados. Agora, imagine que o castelo não impressiona apenas por sua arquitetura. Ele foi construído utilizando mais de 7 tipos diferentes de materiais, incluindo mármore, madeira e vidro. E aqui vai um fato interessante. Em um dos quartos, há uma coleção de armas que conta com mais de 400 itens, incluindo espadas e armaduras que foram usadas em batalhas. Ao passear por seus salões, é difícil não notar que cada cantinho do castelo é permeado de história. Em algumas salas estão guardados objetos que pertenciam aos reis da Romênia. E você sabia que o que mais surpreende? O Castelo Peles se tornou um verdadeiro cenário para filmes de Hollywood, o que apenas aumenta sua popularidade entre os turistas. Entre todos esses fatos, é especialmente impressionante que o castelo foi um dos primeiros edifícios na Romênia a ter um sistema elétrico, o que na época foi uma verdadeira revolução. Castelo de Har não é apenas uma fortaleza, é um verdadeiro mundo onde a história se encontra com a modernidade. Imagine, suas paredes têm até 3 metros de espessura e a altura das torres chega a 32 metros, como se estivessem se esticando em direção ao céu.
A área do castelo se estende por 33 hectares e aqui você pode ver jardins pitorescos, projetados à semelhança dos estilos de parques ingleses. Mas isso não é tudo. Nesses jardins crescem árvores que testemunharam a época do Renascimento. Sabe o que mais é intrigante? O castelo foi completamente reformado no final do século XIX e sua arquitetura em estilo neogótico ainda impressiona. Dentro do castelo, você encontrará mais de 100 quartos, cada um deles parecendo contar sua própria história. Um dos fatos mais surpreendentes é que o castelo preserva móveis originais, feitos de madeiras raras, que foram trazidos de várias partes do mundo. E agora imagine, neste castelo, um dia viveu um conde, cuja família o possuía há mais de 400 anos. O castelo não serviu apenas como residência, mas também se tornou um local para eventos glamurosos, incluindo casamentos e exposições de arte. Curiosamente, no século XX, aqui até foram feitas filmagens de filmes. Se você pensou que este lugar era apenas um museu, você está muito enganado. Em seus salões ainda ecoa música e todos os anos são realizadas apresentações teatrais. Venha e sinta a atmosfera, onde cada detalhe, desde os vitrais até as lareiras, respira história. E sabe o que é mais impressionante? Neste castelo foram descobertos túneis secretos que levam a antigas masmorras, escondendo mistérios que você nem imagina. Castelo de Conwy, construído no século XIII, atrai a atenção não apenas por sua grandiosidade, mas também por sua arquitetura única. Suas paredes alcançam uma espessura de até 3 metros. Você já se perguntou como uma estrutura assim conseguiu resistir ao passar do tempo e aos inimigos? Pense bem, o castelo fazia parte de um sistema de defesa que protegia o país de Gales de conquistadores. Cada torre do castelo tem sua própria história. Por exemplo, a torre com o característico nome de Torre da Rosa era o local onde os prisioneiros aguardavam seu destino, e em suas masmorras até foram encontrados vestígios de antigas torturas. E o mais interessante, segundo dados históricos, nessas paredes não raramente se reuniam conselheiros reais, discutindo os destinos de reinos inteiros. Mas isso não é tudo. Os pátios internos do castelo eram não só locais para o treinamento dos cavaleiros, mas também verdadeiros centros culturais da época. Imagine, aqui eram realizados torneios e festivais que reuniam centenas de pessoas. E aqui começa a parte realmente insana. Existem até registros de como os reis organizavam banquetes onde eram servidos pratos feitos com animais selvagens capturados nas florestas ao redor. E sabe o que é mais surpreendente? O castelo de Conwy tornou-se um dos patrimônios mundiais da Unesco e recebe mais de 100 mil turistas anualmente, desejando tocar a história que se esconde por trás de suas paredes.